E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos estudando a obra Mecanismos da Mediunidade. O seu capítulo 19, que fala sobre ideoplastia. E nele, André Luiz vem falando para a gente essa ideoplastia na mediunidade aviltada. E a mediunidade aviltada, ele fala essa questão da magia, ele fala na questão de médiuns e espíritos em conúbio com forças inferiores, né? Com forças, espíritos inferiores, ou pelo grau primitivo, ou então pela própria permanência no mal, né? E aí nós paramos no programa passado comentando um pouquinho sobre essa captação das sugestões deprimentes, que a gente muitas vezes coloca na mão dos espíritos todo o mal que nos acontece. E a gente não pensa na nossa postura. Na nossa postura, quando a gente aceita essas depressões deprimentes, né, gente? Essas sugestões tristes, né? Inferiores. Porque muitas vezes a gente não pensa e não avalia mesmo a nossa responsabilidade diante da vida. É como se fosse assim, né? Deixa que a vida vai me levando. Deixa que a vida vai me levando, as coisas são assim mesmo, hão de ser desse jeito mesmo, e a gente vai empurrando com a barriga, como se fala vulgarmente, né? E a situação, no nosso momento, não é assim. A gente tem que ter o grande cuidado, o grande capricho, o grande carinho com o encaminhamento da nossa existência. Então eu vou voltar quando ele fala assim: aceitando sugestões deprimentes, quantos se entregam ao culto da magia aviltante, arremessam de si próprios as imagens menos dignas a que se vinculam. E esse arremessar-se às ideias menos dignas a que se vinculam é assim, porque tanto quem vai procurar, o consulente, vamos dizer assim, quanto o médium, quanto os espíritos, formaram um circuito fechado. E o circuito fechado, né, é o circuito menos digno, conforme o nosso Palhano falou. Eu vou querer um domínio mental, psíquico, espiritual para conseguir algo que vai contra, né? Eu quero contrariar, modificar ou dirigir certos fenômenos naturais por meios espirituais, mentais ou psíquicos. Então, eu quero, na verdade, subverter a lei. Se eu vou subverter a lei, né? Na verdade, eu estou com imagem menos digna, não está de acordo com a lei de Deus. Então, ele fala, né? Eu vou arremessar de mim mesmo as imagens menos dignas a que eu me vinculo, engendrando tabus dos quais dificilmente se desvencilham a fase do terror que lhes instila o demorado cativeiro à força da ignorância. Então, é a chamada superstição, né? E a criatura fica presa porque são inteligências menos evoluídas, ou então consagradas ao mal, que colocam na cabeça, né, envolve a criatura nas teias do medo. E aí a pessoa com muito medo, ela faz aquilo que o outro quer. Ela doa aquilo que o outro fala que tem que doar. Ela não raciocina. Ela está entregue. E aí a gente vê que essa entrega, né, a gente fala assim, é a ignorância. Na verdade, a ignorância pela falta do conhecimento. Mas há também a vinculação magnética, a vinculação vibratória desse circuito que se fechou.
Então, olha que coisa séria, né? É um circuito fechado que é estabelecido ali. E aí é um terror muito grande. E se a gente pensar bem, não é só o terror do consulente, não. É o terror do próprio espírito que tem naquele envolvimento, suas sensações, suas contempladas, né? Os prazeres contemplados, e muitas vezes até através daquele médium, a possibilidade de expressar questões menos dignas, né? Questões menos, questões não tão ligadas à moral e que ele não conseguiria num outro setor. Então ele tem muito medo de perder a presa. Então vamos ver lá. O espírito não quer perder o médium e ele vampiriza. O médium não quer perder o consulente, porque é um interesse material. E o consulente não quer sair daquilo porque ele tem muito medo do que pode ocorrer se ele romper aquele circuito. E isso, meus amigos, não é uma historinha, não. No trato de conversa com médiuns que chegam muitas vezes à casa espírita, na conversa fraterna, a gente vê quantas vezes as pessoas estão assim, no fundo de um poço, no fundo do poço por essa sujeição. Então, muitas vezes, a questão econômica, a questão de relacionamento, a questão da sua própria liberdade de movimentação sendo cerceado por esses tabus. Isso faz mal, se eu fizer isso eu vou morrer, se eu fizer isso eu vou adoecer, se eu fizer isso meus entes queridos vão passar por dificuldades, e a pessoa presa, né? Aquela teia, aquele tabu, ela não consegue movimentar a sua vida. Muitas vezes até abandonando o trabalho, muitas vezes até se desfazendo de bens materiais, né? Muitas vezes até complicando a sua vida familiar, em função dela estar presa dentro desse circuito, né? Que usa essas expressões do terror, e a criatura está ali presa. E aí continua André Luiz nos falando: submetida à mente, a idolatria desse jaez passa a manter, por sua própria conta, os agentes com que se tortura. Olha só. E aí a criatura fica, ela se mantém na idolatria, por quê? Porque são as forças, chamadas forças sobrenaturais. Era só estudar um pouquinho o livro dos médiuns, do maravilhoso sobrenatural, né? Que a criatura se libertaria disso. Mas pela falta do estudo, ela tem uma idolatria. E é interessante, meus queridos, como é que a gente às vezes tem facilidade em idolatrar o mal. E não está muito distante, não. Naquela hora em que eu penso assim, né, da pena de morte. Em que eu penso assim, eu sou contra a pena de morte, mas eu acho que se morresse alguém, seria mais fácil. A gente acabaria com a violência e isso serviria de exemplo para outros. É naquela hora em que eu vejo, né, um noticiário de uma determinada situação em que a criatura desencarnou nesses episódios de violência e tudo, assim, tá vendo, era ladrão, estava no crime. Então, nessa hora, eu estou idolatrando a força, eu estou idolatrando a pena de morte. E aí, a partir daí, para eu fechar o circuito com autoridades, né, ou com pessoas que têm a visibilidade, que abraçam essa ideia, está feita a questão. Olha só, o processo é o mesmo, é de associação mental. E eu faço e eu mantenho isso por quê? Alguém me força? Não, é por minha própria conta. É por minha própria conta que eu crio esses núcleos, né? E aí, vou voltar um pouquinho, tá, meus amigos? Me permitam. Submetida à mente, a idolatria desse jaez passa a manter, por sua própria conta, os agentes com que se tortura. E aí essa tortura por quê? Porque está havendo a vampirização.
E é interessante, meus amigos, que muitas vezes a pessoa não percebe o quanto ela está se degradando, o quanto a sua saúde está degradando, o quanto a sua mente está, assim, periclitando, não está dando conta das questões, o quanto ela está muitas vezes entrando no processo de alienação, de ideia fixa. Ela não percebe isso. E quem está ao seu redor, que muitas vezes percebe e chama atenção, um dos elementos desse circuito, pode ser o médium, pode ser o espírito, coloca logo assim, olha só, cuidado, hein? E aí o que faz? Cria uma história, cria um cenário em que essa pessoa vai se afastar e vai ter aquela alma como sendo inimigo. Olha que coisa séria. É muito grave, é muito sério, né? E aí a criatura fica cada vez mais presa a esse agente que tortura, né? Tanto mais intensamente, quanto mais extensa se lhe revele a sensibilidade receptiva. Quer dizer, quanto mais a criatura é dócil àquela influenciação, quanto mais ela acredita nessa força mágica, nessa magia, nesse processo de subversão dos elementos naturais através da força psíquica, da força mental, quanto mais ela se enfronha no ritual, quanto mais ela acata, ela aceita esses tabus, quanto mais ela idolatra esse processo, ou a pessoa, ou as pessoas que estão envolvidas nesse processo, né? E ela vai aderindo a hábitos, a superstição, e ela vai se isolando desse mundo real, desse mundo lógico, desse mundo racional, né? Quanto mais ela vai entrando nisso, quanto mais ela vai aderindo com a sua sensibilidade receptiva, ela vai, por quê? Com mais alevantado poder de plasmagem mental, a criatura mais facilmente gera para si mesma, tanto para o bem que a tonifica, quanto para o mal que a perturba. Percebemos? Então, a chave dá nessa sensibilidade receptiva. E eu falei aqui na questão, né, dessa idolatria, tudo isso, porque na verdade o bem, ele não traz idolatria, o bem não traz tabus, o bem não traz, né, superstição, o bem não traz ritual, o bem, ele gera a formação de bons hábitos, com certeza. Esses bons hábitos que vão nos ajudar a aproveitar o tempo, a respeitar as criaturas, né? A caminhar com equilíbrio. É esse bem que vai nos trazer isso, mas não vai nos aprisionar. A cada momento eu vou estar consciente da minha liberdade de escolha e da responsabilidade que acarretará cada uma das escolhas que eu fizer na minha vida. Esta é a função do bem na vida de todos nós. E assim, meus amigos, estamos nós estudando o livro Mecanismos da Mediunidade, do nosso querido André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, no capítulo 19, que fala da ideoplastia. E nesse momento, ele está falando da ideoplastia na mediunidade aviltada, né? Aquela mediunidade que desviou do seu caminho, né? E aí ele vai dizendo para nós assim, continuando nesse último parágrafo. E não se diga que o assunto vige preso a mero entrechoque de aparências, de vez que a sugestão é poder inconteste, ligando a alma de maneira inequívoca às criações que lhes são inerentes no mundo íntimo, obrigando-a a recolher a resultante da treva ou da luz a que se afeiçoe. E esse último parágrafo
merece de todos nós, né, o grande carinho e a grande meditação. A gente às vezes lê, mas a gente não medita, né, acerca dessa questão, né? Olha só, é muito bom a gente raciocinar. Porque a nossa fé é uma fé raciocinada. É uma fé que tem a base na própria experiência. A nossa doutrina, né, ela surgiu através dessa grande metodologia. Essa metodologia é da observação, da análise, da comparação, para logo após chegarmos à conclusão. Então, ele vem falando aqui que esse assunto dessa mediunidade aviltada, dessa questão do magismo, não é entrechoque de aparências apenas, não. E aí ele vem dizendo, de vez, que a sugestão é um poder inconteste. Meus amigos, o quanto a sugestão pode nos levar para o bem ou para o mal, né? O quanto uma palavra de alguém que nós confiamos, uma palavra de estímulo, uma palavra de esclarecimento, pode nos ajudar, pode nos levantar, nos levar para melhor. Mas o quanto também uma palavra maldita, quando eu falo maldita, dita de uma forma inconsequente, ela pode nos atrapalhar muito. Ela pode nos levar à desistência. Ela pode fazer até que muitas vezes paremos um projeto. Porque vem o desestímulo, né? Vem o desânimo, vem a ideia, né? A ideia má. E tudo isso irá nos atrapalhar muito na nossa caminhada. Então ele fala, a sugestão é poder inconteste, por quê? Porque é uma onda mental se juntando à nossa onda. Então a sugestão não é só de um lado, não. Vem de um lado, mas ela é acata. Então quando junta uma onda com outra onda, a gente tem uma onda muito forte mesmo. E essa onda muito forte, ela vai ter um poder muito grande. E esse poder vai nos ligar, né, a essas criações. Porque vem a onda gera um pensamento, uma forma, né? Aí a ideoplastia, esse pensamento, essa forma de uma realização atual, de uma realização futura, ou às vezes até nos remetendo a uma questão passada no campo de uma interpretação deturpada. E isso aí vai interferir na nossa vida, vai fazer parte, né, do nosso mundo íntimo. E essa ideia, essa ideoplastia, essa forma, fazendo parte do nosso mundo íntimo, vai fazer com que eu recolha o quê? Se é uma ideia boa, vai ser a ideia luminosa. Vai ser a sugestão da luz, da compreensão, da evolução do progresso. Mas, se for uma sugestão maléfica, acatada por cada um de nós pelo livre-arbítrio, aquilo vai fermentar. Percebe só, meus amigos, como muitas vezes uma má ideia, ela vai fermentando na nossa mente. E essa fermentação vai fazendo com que eu comece a tomar atitudes. É interessante que às vezes eu pense, mas está só na minha cabeça. E eu não percebo que eu estou vibrando. E vibrando, eu vou interferindo, influenciando no ambiente em que eu estou, o ambiente que eu vivo, o ambiente ao meu redor. E, de repente, se tem alguém que se afine com aquela onda, mesmo sem que seja verbalizado, mas é uma forma plástica, ela tem consistência, a criatura vai absorver aquela onda. E daqui a pouco seremos dois a vibrar na ausência da luz. E daqui a pouco, gente, o ambiente trevoso fica estabelecido ali.
E aí começa a má vontade, começam as discussões, começam as desistências, começam as más interpretações, começam até a haver outros campos de busca. Outros campos de busca. Eu começo a desistir dos bons hábitos. É interessante. E aí daqui a pouco eu começo, não, deixa eu me divertir. Começa até uma argumentação. Porque tem consequência, né? Eu não sou santo. Afinal de contas, todo mundo que está aqui tem dificuldades. E eu vou amimalhando ideias. As ideias vão gerando palavras, vão gerando comportamentos. E daqui a pouco eu começo a pensar assim, meu Deus, como foi que eu entrei nessa faixa? E a gente sempre fala, né, que para entrar na complicação é facílimo, mas para sair dela, mas é possível? Com certeza é possível. É a hora da prece, é a hora do passe, é a hora da água fluidificada, é a hora do atendimento fraterno, tudo isso. E alguém pode falar assim, mas eu não, que pena que eu não estou podendo tomar passe, né? A minha casa não está dando passe nem à distância. E a minha, amigo, vamos parar e ver a importância da nossa rádio? Além das preces, né, que durante o dia temos algumas preces, né? A gente tem o programa de medicina, espiritualidade da nossa Ana Rosa Airão, dando esclarecimento no final, fazendo um trabalho de relaxamento, né? Um trabalho de visualização. Nós temos às 6 horas o programa Meditação e Evocação da Ave Maria, em que ali é feita uma oração, assim, que é uma oração conjunta, né? A gente pode falar que é não é totalmente planetária, porque o planeta não é cristão, né? Mas, assim, muitas colunas espirituais fazem, e aqui na Terra, vários setores param às 6 horas para oração. Então, tem esse poder da oração coletiva, independente da crença. E aí, quando acaba a oração, nós temos o culto do Evangelho no lar, em que o Evangelho é estudado pedacinho a pedacinho. Tem uma página de um benfeitor espiritual, no final uma prece. Então, é uma reunião espírita. E ali eu posso botar minha água para ser fluidificada. Eu posso ter a certeza que se eu ficar, e não é assim, escutar fazendo jantar ou andando para lá e para cá, não. Porque aí quando eu percebo que eu estou em treva, quando eu percebo que tem dificuldade, há uma necessidade e eu tenho que acatar de forma integral aquela sugestão. Como é que eu posso fazer, meus amigos? Eu posso pegar, né, e vou estudar, é o Evangelho. Então eu vou abrir lá o Evangelho, posso ter até marcadinho, né, lá perto do meu rádio, perto do meu computador, que é muitos de nós assiste pelo computador, através do smartphone e internet, e aí eu vou acompanhando aquele estudo, palavra por palavra, letra por letra, vou integrando a oração em uma forma belíssima da gente entregar a oração. Não é ritual não, gente, mas acompanhar as palavras que estão sendo ditas para que elas façam sentido na minha vida. E aí, olha a forma de eu já começar a me desligar dessas situações da magia, da idolatria, do ritual, da superstição, do dogma, e começar a abrir a janela da minha alma para a entrada da luz, e assim eu sair desse jugo, dessa mediunidade aviltada. Porque muitas vezes eu sou usuário dessa mediunidade, mas em algumas situações, meus amigos, imprevidentemente, eu posso ser esse médium que estou aviltando a minha mediunidade pela invigilância, pelo afastamento dos meus amigos. Vamos pensar, gente, que essa união entre nós, ela nos fortalece. E ela não é fortuita, ela tem uma finalidade grandiosa. Então vamos aproveitar, meus amigos, esses momentos, já que a doutrina nos dá uma possibilidade libertadora. E a partir desse primeiro momento que veio esse socorro, eu falei do socorro da rádio, né? Que é quase assim,
alguém fazendo por mim, alguém me ajudando a fazer, aí a partir daí eu posso voltar àqueles velhos hábitos da leitura, da prece, do trabalho no bem, fazer alguma tarefa no bem, do trabalho que eu posso fazer na minha própria casa, da organização, de fazer algo que dê alegria a alguém, o contato, né? A ligação generosa com parentes, com amigos, com alguém em que através dos quais a expressão, né? A minha presença, o meu amparo vai oferecer ao outro um momento de alegria, um momento de luz. E isso é vamos dizer assim, o grande ganho que todos nós poderemos ter. Então, amigos, que o Senhor Jesus muito nos abençoe nesse processo libertador que é o conhecimento da doutrina espírita. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.